Negreiro vai coordenar esta próxima mesa, que é a apresentação dos projetos do Centro de Estudos em Reparação Psíquica, do Fundo Newton. Então, convido para a mesa Augusto Estiel Neto, Ana Turriani, da Psíquica de São Paulo, Olivia Françoso, Rio de Janeiro, Jaime Betts, Porto Alegre, e Darío Negreiros, por Florianópolis. Muito bom. Então, vamos começar. Acho que a gente pode começar com os nossos anfitriões. Augusto, bom, as apresentações já foram feitas, então, o Augusto do Sede Sapiente, por favor. Boa noite. Eu vou castrar minha fala aqui. Mas vou lembrar que, assim, hoje cedo eu estava saindo de casa e ouvi duas notícias na rádio. Uma era que o Brasil está de luto oficial, porque um PM de Roraima foi morto no Rio de Janeiro servindo a Força Nacional de Segurança que está lá. E, ao mesmo tempo, a notícia que acompanhava isso era que estava se fazendo um ato embaixo do MASP para se lembrar a chacina de Osasco. Então, tinha 19 cadeiras vazias ali embaixo do vão do MASP, e para lembrar, enfim, as mortes que aconteceram no ano passado, né? E do mesmo, aquela mesma coisa, muito provavelmente policiais, a paisana, que foram lá de noite fuzilando gente, como aconteceu em 2006, onde morreram 500 jovens, enfim. Então é curioso que nesse dia a gente esteja falando sobre violência de Estado na atualidade, né? Bom, de qualquer forma, eu vou falar um pouco sobre o trabalho que a gente está começando a fazer aqui em parceria com o Fundo Newton, e espero ser rápido aqui. O trabalho em parceria com o Fundo Newton iniciou com reuniões na Secretaria de Saúde e Assistência Social do município, para identificar, junto ao poder público, os agentes que poderiam se beneficiar com a proposta. O conhecimento acumulado pelos gestores da área de saúde e assistência social foram fundamentais para que, aos poucos, pudéssemos adaptar nossa proposta inicial de cursos de formação à realidade dos profissionais que atuam na cidade. Imediatamente foi identificada a necessidade de os cursos se deslocarem aos territórios, onde a vulnerabilidade social frente à violência de Estado fosse mais aguda, em que o público a ser atingido fosse de tal forma constituído que uma rede intersetorial pudesse ser fortalecida. Sendo assim, profissionais da área de saúde, assistência social, educação e judiciário, relacionados a uma região da cidade, poderiam juntos formar um grupo de profissionais a ser capacitados pelos cursos, ao mesmo tempo em que estabelecem conexões e diálogos diante das demandas que sempre surgem quando o assunto da violência de Estado emerge em suas falas. Junto com os nossos colegas das margens clínicas, no Clínica do Testemunho nas Margens, trabalhamos em parceria com os gestores municipais e identificamos algumas regiões a serem abrangidas pelo projeto. No caso do Instituto SEDES, os cursos que nós vamos realizar serão realizados nas regiões leste e norte da cidade de São Paulo, em locais onde será possível regimentar profissionais em um amplo território nas suas diversas áreas de atuação. Nós vamos trabalhar na Brasilândia, que fica basicamente muito próximo da freguesia do Ó, então a gente toma Brasilândia e freguesia do Ó como uma região junta, né? Que faz parte da região norte da cidade, e que vai contemplar profissionais do território de Perus, Jaraguá, Brasilândia e Pirituba. E também trabalharemos em São Mateus, na região leste, abrangendo profissionais do território de Sapopemba, Cidade Tiradentes e São Mateus. É importante salientar que os cursos que a gente está pensando em ministrar pela parceria com o Fundo Newton, eles estão em sintonia com os cursos de capacitação da Clínica do Testemunho do Ministério da Justiça.
Porque os grupos com os quais a gente trabalha nos cursos de capacitação da Clínica do Testemunho, eles vão ser os públicos que vão ser atendidos pelos cursos do convênio do Fundo Newton. Com isso, a gente entende que contribuímos para o fortalecimento dos laços que os sujeitos ali presentes, e que significa, principalmente, o fortalecimento dessas redes intersetoriais dos serviços de assistência pública da cidade. Várias vezes não foi enfatizado pelos profissionais dos cursos de capacitação a importância de se fazer redes, graças às dificuldades de relacionamento entre as pessoas que constituem o corpo de profissionais do serviço público da cidade. O que integra, nos dizem os profissionais, é o vínculo afetivo, a solidariedade, o conhecimento das capacidades, principalmente a capacidade do outro, o fortalecimento da comunidade. E o que desintegra, eles dizem também, é a ideia de higienização, seja na saúde, seja na assistência social, na educação ou no judiciário. E a impessoalidade da burocracia de Estado, que coloca em seu anonimato a responsabilidade pela frustração do trabalho diário com a violência. Se a higienização marca fronteiras, o anonimato burocrático produz a terra de ninguém, espaço bizarro onde o nada insiste diabolicamente como promessa impossível. Foi durante esse processo de trabalho que recebemos no Brasil nossos parceiros ingleses, o professor Stephen Frosch e a doutora Bruna Seu, do Birkbeck College da Universidade de Londres. Foram 3 dias de trabalho bem intensos, no dia 15, 16 e 17 de junho, e amanhã a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre isso, em que nós nos conhecemos pessoalmente, para além dos contatos prévios que a gente tinha, e emergimos juntos no processo de vivenciar a parceria e a realidade a ser abordada no projeto. Pudemos visitar o território onde pretendemos trabalhar, quando passamos praticamente um dia inteiro em Cidade de Tiradentes, no extremo leste da capital, um local de conjuntos habitacionais construídos nos anos 70 para abrigar a população retirada de suas moradias durante os movimentos de deslocamento, higienização urbana e realocação de populações que estavam relacionados aos interesses da especulação imobiliária no período de fins da ditadura. Hoje esse local se expandiu muito além do local inicial. E tem altos índices de violência e de vulnerabilidade social. E a visita nos levou, com os nossos parceiros e com os profissionais da Secretaria de Saúde e Assistência Social, a identificar as demandas do território em dispositivos como o CAPS, um trailer também do programa Braços Abertos, da Prefeitura, e também uma visita a um centro cultural, um centro de formação cultural existente lá na cidade de Tiradentes, um local muito interessante. Pensamos também, ao longo desse processo de elaboração, que havia necessidade de construir os cursos em parceria com movimentos sociais, importantes atores que trabalham da realidade cotidiana do território e que ativamente trabalham para a crítica e a resistência diante da violência diária, seja ela qual for e de onde for. Por isso, nosso primeiro curso será implantado em parceria com a Maria Lúcia Silva, do Instituto Ama, Psique e Negritude. Inicialmente, nós pensávamos em fazer 3 cursos de longa duração, um curso de 6 meses, e com temas específicos. Eram 3 temas: violência e psicanálise, laços sociais no contexto histórico brasileiro e violência em atores sociais. E conforme a gente foi construindo e viabilizando também a ideia desse curso, a gente percebeu que esse terceiro tema teria que estar em primeiro lugar, né? Que seria o violência e atores sociais. E foi também nas conversas com a Maria Lúcia que foi surgindo e encorpando essa proposta, né? Então, esse curso vai ser colocado no início dos trabalhos, e de forma a sensibilizar os profissionais sobre o contexto amplo em que se dá a violência racial, sexual e de gênero no país, além de poder produzir estratégias de ação a serem pensadas em conjunto ao longo do desenvolvimento do curso. Então, esse curso iniciará em finais de agosto agora, terminará em novembro, e terá 5 módulos, que seria 1, Estado e Violência, a formação do Estado brasileiro e o laço social. 2, Escravismo, colonialismo, imperialismo e racismo. 3, patriarcado e heteronormatividade, sexismo e as heterofobias.
4. Resistência e luta política, a luta pelos direitos e cidadania. E 5. Estratégias de enfrentamento e planos de ação. Nossa ideia é poder concluir o curso com um encontro mais amplo, para sensibilizar o número maior de agentes do Estado no território, de modo a facilitar a abrangência e expansão dos efeitos do curso na região, fortalecendo os laços constituídos e abrindo perspectivas para que outras redes se estabeleçam. Acreditamos que a experiência do curso atinge os objetivos propostos naquele território e por isso que a gente pretende, na medida em que fizer num território, passar para outro território. Na medida que a gente faz um curso de capacitação da clínica testemunho num território e passa para outro, essas redes vão se constituindo e vão construindo já uma possibilidade de trabalho para o Fundo Newton, que já entra com um grupo, com uma rede, de certo modo, já construída, que é uma das coisas que a gente identificou como uma das mais importantes para poder capacitar realmente as pessoas para trabalhar com violência de Estado. É a construção e entendimento que existem redes possíveis de ajuda, de troca, para esses profissionais que se sentem muitas vezes muito isolados, né? Bom, basicamente é isso. Eu acho que ao longo das nossas conversas aqui a gente vai falando mais e eu não vou me alongar. É isso daí. Obrigado, gente. Bom, então passamos a palavra agora para Ana Turriani, do Centro de Estudos em Reparação Psíquica do ISER Margens Clínicas. Vou mostrar para mim também. Bom, boa noite a todos, a todas. Bom, o que falar, né? Cada dia fica mais difícil falar disso tudo. A gente começou nosso curso nessa terça-feira, depois de 4 meses, né, nisso que o Augusto expôs um pouco dessa parceria com a Prefeitura, mas já é sabido que está no nome, os Margens Clínicas se propõem como um grupo que trabalha desde as margens e nas margens, né? E então, desde a nossa Constituição, a gente vem procurando estabelecer um diálogo não necessariamente fácil, mas um diálogo que a gente considera fundante dos nossos ideais de trabalho, com o que é a comunidade e com o que são os trabalhos que a comunidade já desenvolve, pautando sempre a perspectiva de que já há um protagonismo, de que já há uma escuta, de que se tem pessoas que sabem como resistir e como reparar a violência de Estado, é a própria comunidade que a vive cotidianamente, que tem que encontrar modos comunitários de sobrevivência, porque, afinal de contas, não há Estado, não há saúde, não há educação, não há assistência social, ou há de um modo bastante complicado, muito atravessado pelo racismo institucional, pautado por uma lógica hegemônica de sistema onde você tem que ser branco, ou você tem que passar por um processo de embranqueamento, onde o indígena tem que tomar o remédio do Ocidente, enfim, acho que uma série de críticas aí que são muito importantes da gente pensar, porque, de algum modo, convoca a psicanálise também a se pensar no seu lugar de escuta e no seu lugar de... o imperialismo da escuta, né? Como se só o psicanalista fosse aquele que pode escutar ou que está apto a escutar, e entender como, de algum modo, já há uma escuta que acontece, já há algo da ordem da comunidade que possibilita uma reparação cotidiana, que, a fim e a cabo, possibilita que essas pessoas, ainda que com nenhuma promessa de sobrevivência, né, e o medo constante da bala, sobrevivam e constituam as suas relações e se formem na comunidade. Então, essa sempre foi uma aposta nossa e, de algum modo, ela também atravessa a construção do que a gente entende como um curso de capacitação. A gente procurou, durante toda a conformação do curso, construir um espaço onde os profissionais pudessem dialogar entre o fazer um curso mais curto, ter mais pessoas, dar conta do que seria o sistema público de saúde e assistência social de São Paulo. Bom, não vamos dar conta, é muita gente, é um sistema gigantesco, então talvez valha a pena, de fato, a gente
prezar por uma continuidade, a gente prezar por algo que poderia ser mais paulatino e, nesse sentido, também consolidar uma comunidade, né? Também possibilitar que profissionais da assistência da saúde tivessem aquele espaço como um espaço de troca entre as suas experiências, de troca com a nossa experiência. E acho que um grande diferencial, e foi bonito na terça-feira ouvir os profissionais dizerem isso, muitos deles apontaram isso como uma potência do curso, que para a gente é bem clara a necessidade, um preceito fundamental da psicanálise é que para escutar você tem que ser escutado, né? Para você poder escutar o sofrimento do outro, é necessário de algum modo você também poder falar do seu. Para isso, os espaços de supervisão, os espaços de autoanálise não, a própria análise, né? Autoanálise também, enfim, Freud fazia muito isso. Então, como que a gente pode falar para esses profissionais acolham a violência de Estado se eles não têm um espaço para poder pensar sobre a própria violência de Estado que eles sofrem dentro do sistema onde eles estão inseridos, né? O que é ser um profissional do SUS nos dias de hoje, o que é ser um profissional da assistência social, o que é você saber que, de algum modo, você serve a uma maquinaria perversa que quer manter o controle social nas periferias, que não quer, de fato, fazer com que esse jovem possa ter uma condição de vida melhor ou mais digna, ele não tem acesso a uma escola que, de fato, lhe dá educação. A medida socioeducativa ela não está interessada, de fato, em levá-lo a... Fique claro, eu não estou falando do sujeito mediador educativo, não estou falando do profissional, né? Eu estou falando do sistema enquanto algo que, aparentemente, constrói uma lógica onde há uma inclusão, onde há uma universalidade, e ele não é universal, ele está pautado por um universal absolutamente individualista do que é a racionalidade de um homem branco, ocidental e heteropatriarcal que decide como o mundo deve ou não deve ser ditado. Então, bom, frente a isso, do que a gente está falando quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em assistência social, e qual é a contradição de estar ali, né, naquele lugar? Você ser um profissional do MSE, da medida socioeducativa, que vai ter que receber aquele jovem, atender aquele jovem, você tem que apostar suas esperanças nesse trabalho e você sabe que a chance dele sair lá do serviço e tomar uma balada um balaço é gigantesca, que ele sair de lá, o policial infiltrar a droga no bolso dele e ele ser preso novamente como reincidente é uma probabilidade gigantesca. Bom, quem cuida dos que cuidam, né? E acho que essa foi uma das coisas que a gente colocou no nosso curso, ter um espaço de escuta para esses profissionais também, ter um espaço para que eles possam se escutar, para que esses profissionais possam pensar no que é a violência do seu próprio fazer, para assim a gente tentar construir coletivamente o que a gente está chamando de uma caixa de ferramentas, de estratégias para trabalhar a memória nas comunidades, fazendo uma aposta de que o principal caminho para a reparação psíquica é a memória e, sobretudo, a memória coletiva, aquela memória que ela pode sair do escopo individual daquilo que eu posso dizer sobre o meu passado, mas aquilo que nós, em conjunto, podemos dizer a partir do confrontar as memórias, né? Que não é a memória coletiva por um viés mais fascista, relacionado aos marcos sociais, que nós todos temos que dizer que foi aquilo que aconteceu, não é uma memória pautada por lógicas identificatórias, mas muito mais pautadas por lógicas do reconhecimento. Bom, como é que a gente faz isso? Aí é uma outra conversa, outros momentos, estamos aí abertos à discussão, e é exatamente isso, como que a gente faz isso, como que a gente pode coletivamente pensar, inclusive, nas nossas próprias estratégias e nos nossos próprios métodos, para entender aonde a gente está recaindo em identificação, aonde a gente está recaindo em reconhecimento, aonde, de fato, tem algo de uma potência, de uma memória a serviço da comunidade, a quanto tem uma memória a serviço de um discurso ideológico. Então, acho que a proposta do nosso curso, falo em primeira pessoa, ela é uma aposta no que eu posso aprender com esses profissionais também, no que nós juntos podemos pensar e construir em relação ao enfrentamento da violência de Estado. O nosso curso, falando bem rapidamente do cronograma, a gente começa pela ideia de reparação psíquica, uma ideia do como reparar o impossível da reparação, né? O que é a própria ideia de reparação, indo por um lugar mais da psicanálise. Depois a gente vai entrar mais especificamente no que são as clínicas do testemunho, não só o projeto, mas o que é o testemunho e qual que é o potencial reparador do ato de testemunhar, o testemunho entre a história, a psicanálise e o direito, essa intersecção que o coloca num lugar
bastante complicado e potente. Logo a gente passa para o que são os que a gente está chamando de dispositivos clínicos comunitários, com a cartografia social, com a justiça restaurativa. Então a gente procura dialogar dentro de uma perspectiva interdisciplinar com outras áreas, né, como, por exemplo, a JR, a Justiça Restaurativa, como a cartografia social, e pensar o potencial clínico desses dispositivos que aparentemente são de outras áreas, o que eles têm de clínico, qual que é o potencial de fala que eles contêm, que possibilita utilizá-los dentro da comunidade para pensar as problemáticas relacionadas à violência. Logo disso, a gente passa para vivências específicas de justiça restaurativa e cartografia com os profissionais, para que eles possam conhecer um pouco mais do método. E depois a gente entra numa parte tanto de virem pessoas falarem sobre a micropolítica da violência, então falar sobre racismo, machismo, questão indígena. A gente vai ter uma aula também sobre a violência dentro da polícia, né, para pensar um pouco o que é o lugar do policial e o modo como ele também se constitui dentro, como que é a conformação desse braço armado, né? Como o sistema militar precisa ser, como a formação do policial precisa ser para conformar esse sujeito que afinal pode matar. E, por fim, que é um dos propósitos do curso, dentro desse diálogo constante, todas as aulas, ou a maior parte delas, estão marcadas por um momento de discussão de caso, para que esses profissionais possam trazer as suas experiências cotidianas, para que eles possam falar sobre as questões que os afligem em termos de violência de Estado. A gente tem como proposta fazer uma sessão plenária na última reunião com eles, na última aula, para que a gente possa tirar conjuntamente diretrizes para o ano que vem, né, para 2017, para que a gente possa pensar em ações específicas que aqueles profissionais especificamente fariam ao longo de 2017, para os quais nós ofereceríamos um processo de supervisão ao longo do ano, para pensar sobre essas estratégias, para que a gente possa se reencontrar e coletivamente construindo uma estratégia. Eu acho que a nossa aposta ela é sempre no coletivo, não há muito... Eu não acredito muito em outra coisa. E tem uma coisa muito interessante, né? Eu estou atendendo uma paciente pelo Clínicas do Testemunho, e aí é onde as pontes, né, entre o Clínicas e o Newton, a questão da violência de Estado no presente, hoje ela começa falando, ela sempre falando como ela é muito boa em tudo, né? Então, o problema da vida dela é que ela faz bem tudo, mas ninguém faz nada bem. Então, eu faço tudo tão bem, ninguém faz nada bem, a minha vida está ruim porque os outros. E hoje ela chega na sessão e ela fala: de repente eu me dou conta que tudo que eu fiz foi para ser a melhor. Eu fui educada para fazer tudo sempre sendo a melhor em tudo, né? Eu fui educada para ser assim, eu fui educada para ter que ser a melhor aluna, a melhor esposa, eu fui educada para casa virgem, eu fui obrigada, e eu ia fazendo, eu ia acatando a tudo isso, né? E aí eu fui me deixando para lá. O deixar para lá é o significante forte, né, do processo dela, e eu fui me deixando para lá, né? E aí ela falava isso e o olho dela mudou, assim, um brilho no olho surgiu, como se algo de uma outra ordem aparecesse. E aí ela fala um pouco disso, assim, do como ela quer agora, aos seus 70 e tantos anos, poder ser ela mesma, né? E aí eu faço uma passagem para encerrar da questão da violência de Estado, porque eu costumo usar muito mais o conceito de violência política do que o de violência de Estado, porque eu acho que quando a gente fala de violência de Estado, a gente perde a perspectiva de que se a violência de Estado existe é porque existe uma classe, existe um grupo hegemônico que possibilita que essa violência de Estado exista. E aí a gente perde de perspectiva as sutilezas da violência de Estado, como a mídia, como a educação, né? Você ter uma educação pautada numa lógica, numa racionalidade branca, é uma violência de Estado, porque você está negando que um outro tipo de cultura possa operar ali. E aí ela falou isso, e eu fiquei pensando, né, me tocou, porque ainda é essa violência de Estado. A gente ainda, no Clínicas do Testemunho, só pode atender as vítimas da ditadura de 46 a 88, que foram torturadas
torturadas e que foram vítimas da ditadura porque militavam, né? Então, os homossexuais não podem ser considerados anistiados porque a sexualidade não é uma questão política, né? Então, isso eu acho que a gente ainda tem uma grande luta para, inclusive, entender o que é violência de Estado. A gente ainda precisa construir um universo de reflexão, e eu acho que a clínica potencializa muito isso, para a gente entender a perversidade da violência de Estado, para a gente entender o modo como ela, de fato, afeta as subjetividades, fazendo com que a gente tenha que se deixar para lá, né? Então, aqui no SEDES tem o slogan do SEDES que, sempre que a Cristina fala, eu gosto muito, né? Que todo mundo... Como é que é, Cristina? Que todo mundo possa escolher... Eu esqueci. Hoje eu esqueci. Hoje que eu estou aqui, eu esqueci. Que a Madre falava, que todo mundo possa escolher... O direito de ter direitos, né? E isso sempre... Que todo mundo possa ter o direito de ter direitos. E eu costumava dizer, já digo há um tempo, que eu luto por um mundo em que, entre as palhetas de possibilidades de ser, a gente possa escolher ser barata sem medo de ser pisado. E eu acho que é um pouco isso, assim. O meu modo de dizer não é tão bonito, é mais nojento, mas é para desconstruir um pouco isso, né? Então, eu acho que a violência política é a violência de um mundo onde ser barata necessariamente é ter que ser pisado. E aí eu acho que é uma ponte muito bonita entre a clínica do testemunho e as capacitações ou as formações que a gente tem pensado. Bem, eu agradeço a pontualidade dos palestrantes. Passo a palavra a Olívia, do ISER, no Rio de Janeiro. Olívia Françoso. Boa noite. Bom, acho que essa parceria do Fundo Nildo com a Comissão de Anistia nesse segundo edital do Clínicas do Testemunho traz uma novidade, né, que é a gente poder agora pensar na questão da violência do Estado no período pós-ditatorial, pós-88. E, bom, então eu vou começar apresentando um pouco a situação da cidade do Rio de Janeiro, onde eu trabalho, e para a gente ir pensando um pouco esse campo, e depois eu vou apresentar as ações do Centro de Reparação Psíquica de lá. Eu vou trazer alguns dados aqui de um relatório da Anistia Internacional de 2015 sobre homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro, chamado Você Matou Meu Filho. Então, eles vão levantar os dados que, entre 2005 e 2014, foram registrados 5.132 homicídios decorrentes de intervenção policial na cidade do Rio. E que, em 2014, 15,5% dos casos de morte intencional violenta foram cometidos pela polícia. Dos dados do período de 2010 a 2013, as vítimas desses casos, 99,5% eram homens, 79% eram negros e 75% jovens. Dessa forma, é possível afirmar que essas mortes cometidas pela polícia expressam uma guerra contra a parte específica da população, um verdadeiro genocídio da população negra, pobre e moradora de favelas. Essa matança vem acobertada pela suposta guerra às drogas, que quase autoriza essas intervenções militares extremamente violentas. Mas também tem o apoio de grande parte da população, que segue pensando que bandido bom é bandido morto, apoiando a ideia da criminalização da pobreza. O Rio de Janeiro é um território muito específico nesse sentido, onde atuam 3 grandes facções criminosas, além de outras menores, mas 3 que temos conhecimento mais específico, que dominam e recortam os territórios pobres da cidade. Então, desse caso que o Augusto levantou hoje, desse profissional da Guarda Nacional, que era do Acre, que entrou na Maré, sem saber onde estava entrando, que é um dos territórios mais violentos do Rio, onde estão 3 facções. Então, você vai andando por dentro do território, e é muito impressionante, porque a rua daqui é do Amigo dos Amigos, a rua daqui é do Comando Vermelho. Então, são divisas dentro do território, onde é um pedaço de cidade onde pessoas moram, e as paredes inteiras cravejadas de bala. Além das facções criminosas, no Rio de Janeiro tem a atuação muito grande das milícias, que são formadas por policiais civis e militares, além de outros
agentes de Estado, que também disputam com as facções criminosas o poder dos serviços básicos organizados nas comunidades, então o famoso NetGato, o gás e essas coisas. A gente está vivendo esse momento das Olimpíadas no Rio de Janeiro, que, enfim, está ressoando aí por tudo, e eu trouxe uns dados aqui que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, achei que eu não podia deixar de fazer isso, para a gente pensar um pouco também o impacto sobre esse viés de violência de Estado das Olimpíadas. Eu trouxe um mapa, que é de uma campanha que chama Rio 2016, os Jogos da Exclusão. Que vai falar do alto custo desse mega evento para a cidade, não apenas financeiro, mas principalmente social. As cores do mapa, então, onde é mais claro é onde tem 0 mortes da polícia e onde mais escuro é onde a polícia mais mata. Só para entender um pouco, só para eu explicar um pouquinho o mapa. Aqui à direita é a Zona Sul, né, que é o pedaço mais conhecido da cidade do Rio de Janeiro. E aqui subimos para a Zona Norte, temos a Zona Oeste aqui em cinza, o extremo da Zona Norte escuro, e aqui embaixo um outro pedaço da Zona Oeste. Acertei, cariocas? Sim? Então, tá bom. As linhas cortadas no mapa, o jeito que eles separaram, correspondem às áreas dos batalhões da Polícia Militar no Rio. Os dados de 2010 a 2015 mostram que nas regiões mais valorizadas, o número de homicídios cometidos pela PM é absurdamente menor do que nas áreas periféricas. Então, por exemplo, foram 5 mortes na região do 19º Batalhão, que é o de Copacabana, que é esse pedaço clarinho aqui embaixo à direita. Enquanto na área do 41º Batalhão, que inclui Irajá, Cari e Madureira, que é essa parte de cima mais escura, o número salta para 310, ou seja, 6.100% a mais. Em todas as áreas mais escuras, as mortes chegam a 300, enquanto nas mais claras, as mortes giram em torno de 10 mortes nesse período de 5 anos. Os mega-eventos também são sinônimo de mais assassinatos cometidos por policiais. Elas aumentaram 40% em 2014, no ano da Copa, em relação a 2013. E pensando na comparação de maio de 2016 com maio de 2015, o crescimento foi de 135%, saindo de 17 para 40 mortos. Bom, tem a legenda aqui, eu vou focar na parte específica de violência de Estado, de um jeito mais intencional, não que os outros também não se relacionem a isso, né? Pegando a fala da Ana, o que é ser um profissional do SUS, acho que a questão da violência de Estado não está só ligada à violência policial, mas eu vou recortar esse pedaço, porque senão também não dá tempo. Essas casinhas amarelas marcam as remoções. Eu fiquei muito impressionada com esse dado quando eu vi. Desde 2009, o ano que o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos, mais de 77 mil pessoas perderam as suas casas no Rio. Esse foi o maior processo de remoções da história do Rio de Janeiro. É uma política que utilizou os mega-eventos como desculpa e que certamente usará novos argumentos para seguir no processo de expulsão das camadas mais pobres da população de áreas de interesse empresarial. Esses soldadinhos em vermelho representam as áreas correspondentes à militarização. A ocupação militar na cidade está ligada diretamente à preparação para os mega-eventos. A escolha dos locais que receberam as chamadas UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, que foi um projeto iniciado em 2008, foi o de criar um cinturão de segurança para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, privilegiando as áreas turísticas, os corredores de acesso ao aeroporto internacional e aos bairros da cidade que receberam equipamentos olímpicos. Então, a gente pode ver esse cinturão aqui à direita, com os homenzinhos em vermelho, barrando a chegada para a Zona Sul. A militarização do território nunca teve como objetivo a segurança dos moradores desses locais ou a ampliação do acesso a serviços públicos, mas sim o controle dessa população pobre e negra, sempre vista como inimiga. Além da UPP, há também a ocupação militar pelas Forças Armadas, que vai se repetir em pelo menos 6 favelas durante os Jogos da Exclusão. Na ocupação de 15 meses do conjunto de favelas da Maré para a Copa do Mundo, foram gastos 599 milhões de reais. E foram 15 meses em que os moradores da Maré conviveram com tanques de guerra e soldados militares dentro do território. Em comparação a esses 599 milhões gastos para isso, a Prefeitura do Rio investiu, de 2010 a 2016, 303 milhões em programas sociais para as favelas.
Bom, então, dado esse contexto, vou contar um pouco o que a gente tem pensado lá no Rio para o Centro de Reparação Psíquica, frente a esse desafio enorme de poder pensar a reparação psíquica também para os crimes do período democrático. Como ação principal do Centro de Estudos em Reparação Psíquica no Rio, a gente tem a criação de serviços de atenção psicológica para vítimas e familiares da violência de Estado hoje na rede pública. Nesse ano, a gente vai ter um curso de capacitação de longa duração para profissionais do SUS e do SUAS, como base teórica para a parte prática que vai acontecer no ano que vem. O nosso curso lá no Rio está num modelo bem parecido com o da Margens Clínicas aqui de São Paulo, conforme a Ana falou. O curso vai ter 13 aulas que giram em torno de temas como o histórico da violência do território, o racismo institucional e criminalização da pobreza, a guerra às drogas, a violência de Estado, o território e as redes do território, e também aulas sobre estratégias de cuidado. Depois, no ano que vem, 2017, a nossa equipe vai acompanhar o trabalho desses profissionais que foram capacitados através de supervisões quinzenais, para que eles possam, nos seus serviços, criar momentos de atendimento com esse foco. A ideia é que esse serviço possa permanecer após o término do projeto do Fundo Newton e que possa se tornar um modelo de política pública. A gente optou por recortar um território específico no Rio de Janeiro para esse curso acontecer, que foi identificado tanto pelas secretarias parceiras, como por esses dados que eu apresentei agora há pouco, como o território mais afetado da cidade pela violência de Estado e, ao mesmo tempo, um dos territórios mais carentes de ações sociais e equipamentos públicos. Esse território é o extremo da zona norte da cidade, que é exatamente esse pedaço mais escuro do mapa, que faz divisa com a Baixada Fluminense e com a Zona Oeste. Inclui os bairros Jacari, Pavuna, Irajá, Vigário Geral e Madureira. As aulas do curso lá no Rio vão acontecer dentro do Hospital Geral Ronaldo Gazola, que fica em Acari. Acari, simbolicamente, no Rio de Janeiro, é um território muito violento e reconhecido por isso. Temos a chacina de Acari, em julho de 1990, onde 11 jovens desapareceram, sendo deles 7 menores. E, em 2010, as investigações desse caso foram encerradas sem a denúncia e sem a prisão e sem consequências nenhuma. Bom, além dessa grande ação, temos outras ações menores, mas igualmente importantes, acontecendo no Rio. A gente tem acompanhado as equipes do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura do Rio e também a Subcomissão, na Verdade, da Democracia, através de supervisões clínico-institucionais. Essas intervenções têm se mostrado muito potentes, da possibilidade dessas equipes que trabalham diretamente com a violência de Estado e os afetados poderem ter um espaço de escuta para os seus próprios sofrimentos e as dificuldades do dia a dia de trabalho. Essa subcomissão da Verdade na Democracia, que tem o nome fantasia Mãe Jacari, faz parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e era uma das recomendações finais da Comissão Estadual da Verdade do Rio. Ela é formada por um grupo interdisciplinar de pesquisadores e tem como objetivo investigar graves violações de direitos humanos no estado do Rio entre 1988 e 2018. Ela foi criada em dezembro de 2015 e tem a previsão de durar 3 anos. A nossa intervenção junto a essa subcomissão é parecida no mesmo formato do que foi feito com a Comissão Estadual da Verdade no edital 1 do Clínicas do Testemunho, que a Tânia apresentou um pouco. Então, além desse trabalho de supervisão clínico-institucional, a gente também vai realizar grupos de pré-testemunho e acompanhar os testemunhos e grupos pós-testemunho. Então, a ideia é fazer um apoio psíquico para as pessoas que desejarem testemunhar ou desejarem pensar na possibilidade de testemunhar nessa subcomissão. Essas são as ações que a gente tem realizado até agora e, bom, acho que eu vou encerrar minha fala, que já deve estar acabando o tempo. É isso. Eu agradeço, então, a Olívia Françoso e passo já a palavra ao Jaime Betes, do Centro de Estudos em Reparação Psíquica do Rio Grande do Sul, do Instituto APO, Associação de Psicanalítica de Porto Alegre. Jaime. Muito bem. É um prazer para nós estarmos aqui participando desse projeto que consideramos assim da maior importância e de responsabilidade ética. E me
ocorre a colocar o seguinte: há 8 anos atrás, a APOA criou o Instituto APOA. Como sempre tivemos uma preocupação de inserção da psicanálise na polis e as suas questões, achávamos necessário criar uma estrutura que nos permitisse justamente participar de projetos como esse do Clínicas do Testemunho e do Fundo Newton. E temos trabalhado na constituição, então, da nossa proposta, entre vários. Sim. O laser é embaixo, né? As instituições que nós articulamos aqui para esse trabalho. E, então, o Ministério da Justiça e Comissão de Anistia, através do projeto do Clínicas do Testemunho, a articulação com o British Council Fundo Newton, e o nosso parceiro inglês é o Centro de Psicanálise da Middlesex University, de London. Temos o prazer de contar com a presença das 2 representantes, a Júlia Borossa, diretora do centro, e a Lúcia Corte. Elas, por exaustão e como trabalhamos sobre isso ontem, pediram licença da nossa apresentação aqui Só trabalhamos presencialmente nos últimos 2 dias e já há algum tempo na concepção do projeto por Skype. Além disso, então, estabelecemos uma parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul e formatamos a proposta de capacitação do centro como um curso de extensão, porque isso nos dá uma articulação político-institucional com uma universidade federal e também nos dá um apoio logístico muito importante. E, além disso, temos o projeto Casa dos Cataventos, que é um projeto de parceria da URGS com o Instituto APOA. Muito brevemente, a Casa dos Cataventos funciona há 5 anos, é uma casa no meio de uma vila lá em Porto Alegre, uma favela, e tem um trabalho à tarde, onde reúne crianças, sobretudo, e adolescentes, aonde é um espaço que eu chamaria unicotianamente um verdadeiro espaço transicional, aonde a possibilidade de simbolização através de múltiplas atividades pode acontecer, da violência sofrida na comunidade, nas relações familiares, a polícia entrando e batendo e assim por diante, a violência do tráfico e tantas situações outras de violência. E essa casa tem eu acho um dispositivo clínico inovador muito interessante, se inspira em outros exemplos, como a Casa da Árvore do Rio de Janeiro, a Maison Vert da Doutor, mas com as nossas características próprias regionais. E tem uma regra básica que permite que as coisas se desenrolem, e é de que ninguém pode se machucar. Simples assim. Né? Bom, claro que as colegas que trabalham nesse projeto têm que saber como lidar com isso transferencialmente para que essa regra possa ser mantida. No avião, a gente brincava sobre quais são os nossos dispositivos clínicos inovadores para o projeto. E eu dizia, são 3. Aí a Renata dizia, não, mas aí o Otávio, a gente estava na mesma fileira. E, tu quer dizer as inglesas lá na Casa dos Casamentos, nós levamos elas lá. Ela dizia, não, então são 4. Então, como assim? Tem um dispositivo Casa dos Cataventos e tem um dispositivo Casa dos Cataventos com as inglesas. E amanhã elas vão poder falar como foi a experiência delas lá na casa, e tem algumas questões assim realmente muito interessantes, mas que eu vou deixar para elas trazerem o testemunho delas desse trabalho. Nós, no esforço de formatar... Não, é isso mesmo. No esforço de formatar em termos de curso de extensão, há exigências assim em termos de número de caracteres.
Então, tivemos que fazer um esforço de síntese, que eu acho que, por outro lado, por um lado, é muito interessante. Então, quando chegamos a esse título, depois de muito trabalhar em cima, ficou Formas de Violência de Estado. E concordando com o que a Ana dizia antes, assim, se nós vamos intervir em relação à violência de Estado, quais serão as formas de violência de Estado que vão emergir das conversas e dos trabalhos que vamos realizar com esses profissionais? Formas de violência de Estado no laço social, as estratégias de cuidado, educação e proteção à infância e juventude na rede pública. E fizemos esse recorte. Escolhemos trabalhar focando mais dos profissionais do SUS, SUAS, e achamos importante incluir também a educação, professores, porque eles se encontram numa situação de muita violência de Estado, da direção, dos pais, dos alunos, do tráfico, e uma situação crítica. Quem trabalha com professores reconhece bem o sofrimento que enfrentam e como acabam reproduzindo na relação com os alunos e com os colegas a violência sofrida. E também, em função da Casa dos Cataventos, optamos por focar nesse sentido. Quais foram as nossas estratégias? Fazer contato com os principais atores, lideranças, coordenações, gestores do SUS, SUAS e da Secretaria de Educação, desde os territórios-alvo, bem como com os parceiros ingleses. Estamos definindo quais serão os territórios, estamos procurando definir em 3 territórios, porque o que nos interessa a partir desses contatos feitos é a constatação de que os diferentes equipamentos, em função da violência, sobretudo da violência, mas também questões políticas, tendem a funcionar de uma maneira muito isolada umas em relação às outras. Há uma dissociação. E o que a gente vê dentro dos equipamentos com as equipes é que o funcionamento também se torna dissociado. E aí, quando a gente escuta individualmente, a dissociação de cada um em relação à violência que sofre, a reprodução da violência com os colegas e com o próprio público com quem trabalham, acontece também. Então, eu vou mostrar depois o desenho da metodologia que nós pensamos para o andamento da capacitação, mas em cada... vamos articular, assim, essas 3 instâncias, SUS, SUAS e Educação, em turmas, compondo no mesmo território essas instâncias para justamente procurar trabalhar essa rede de trabalho, como está ali no último item. Então, o nosso objetivo geral é subsidiar os trabalhadores para a elaboração e compartilhamento em rede de estratégias de acolhimento, cuidado e escuta das situações de violência sobre eles próprios, trabalhadores, e a comunidade com quem trabalham. Construção de referenciais conceituais operativos para abordar situações de violência. Eu achei que já ia me passar o papelzinho do tempo, né? Veio, sentou do meu lado. Como vocês perceberam? Diga aí, quanto tempo? 5 minutos. Tá bom. Então, o terceiro objetivo específico é viabilizar espaços de construção de narrativas a fim de dar visibilidade à violência e poder elaborar os seus efeitos. Essas diferentes formas e sutis formas, como a Ana enfatizou, acho interessante a expressão, sutis formas de violência de Estado. E as consequências de violência que tem a ausência do Estado também. Vou pular para esse slide aqui, que isso exemplifica bem a nossa proposta metodológica. Nós vamos ter 56 horas, mais ou menos, de curso para 3 turmas de 40 pessoas.
E está dividido são 10 módulos, sempre os módulos ímpares, com uma exposição temática, que eu vou mencionar na sequência, com 120 participantes, naquela composição que eu descrevi há pouco. Isso durante 2 horas. Depois dividimos cada uma das turmas por territórios, nas 3 áreas, SUS, SUAS e Educação. Cada turma é coordenada por 3 coordenadores. E, à tarde, nesses encontros ímpares, subdividimos isso em pequenos grupos com cada um dos coordenadores da turma. A ideia é que a gente possa ir elaborando diferentes recortes do coletivo e procurando chegar ao ponto onde cada sujeito possa expressar a sua experiência de sofrimento e de estratégias de equacionamento da violência que sofre, né? No encontro seguinte, um mês depois, trabalhamos os 3 coordenadores com a sua turma, onde a ideia é que possa circular a palavra livremente, mas com a tarefa de como repercutiu o encontro anterior no decorrer do mês e as leituras sugeridas entre eles, e como puderam andar com essas questões durante esse mês do encontro. Nos 4º e 8º encontros, achamos interessante que cada turma pudesse ter um tempo de supervisão com um supervisor externo aos coordenadores. Colegas da instituição, mas que não estão envolvidas nesse projeto. É importante, isso traz uma alteridade para dentro do processo. E também, como a Renata bem lembrou, é importante também termos momento de supervisão da equipe de coordenação. Porque a gente se vê tão imerso nas questões transferenciais e nas suas intensidades que isso nos leva a essa consequência. Estou aqui levando um ultimato, tenho 2 minutos. Então, o conteúdo. Trauma, violência, agressividade, com vários subitens que a gente imagina que vão aparecer, mas não necessariamente nos fixando neles. Criança e adolescente e a abordagem que a Casa dos Cataventos tem. Violência, rede e território. Eita, estou mudando aqui, não ali. Criança e adolescentes. Violência, rede e território. Intervenções e estratégias é a ideia de construção de redes multicêntricas. Temos colegas que trabalham especificamente com isso. Violência e educação. Como é que a educação se insere nessa rede SUS e SUAS, ou melhor dizendo, não se insere, por que não se insere, como é que a gente pode ajudar nessa articulação, porque muita coisa explode e eclode nas escolas. Avaliação. Através da construção de casos, elaboração de dispositivos clínicos pedagógicos inovadores nos territórios e equipamentos, elaboração de planos de ação em rede multicêntrica desenvolvidos e supervisionados ao longo do trabalho. E os dispositivos clínicos. A Casa dos Cataventos acho que tem uma contribuição importante a fazer nesses vários âmbitos. Os arquivos da Valda, como já foram descritos antes, histórias assim por completar, e as diferentes versões que podem surgir, emergir no trabalho. E uma que eu acho interessante, e encerro, é a rede transferencial de trabalho. Se estamos falando em reparação psíquica, dispositivos clínicos inovadores, é mediante transferência. Psicanaliticamente falando, se não houver transferência, não temos essa efetividade. Então, se, diante do tamanho do desafio, conseguirmos constituir uma rede transferencial de trabalho multicêntrico, a gente vai achar que é o maior sucesso a capacitação proposta. Muito obrigado. Bom, então eu agradeço ao Jaime. Eu vou fazer a última fala dessa mesa.
A Ana vai controlar meu tempo, porque a gente acredita mais na eficácia de órgãos de controle externo. Então, por favor. A gente vai encerrar essa mesa ou nas nossas falas 15 minutos até antes do horário previsto, portanto a gente tem ali uns 15 minutos de discussão no final, tá bom? Então, bom, eu queria aproveitar, eu acho, já que eu vou fazer aqui a última fala dessa mesa dedicada, eu acho que pela primeira vez a gente expor em público o que está sendo pensado pelo Centro de Estudos em Reparação Psíquica, para pensar, antes de falar sobre Santa Catarina especificamente, falar um pouco sobre como que surgiu essa ideia e o que é que estava sendo pensado. Enfim, quando vocês todos estavam apresentando, estavam falando sobre o que está sendo trabalhado já nesses 4 primeiros meses de concepção do projeto, né? Então é importante a gente lembrar que esse projeto ele foi concebido numa estrutura muito interessante, que é você tem 4 meses dedicados exclusivamente à concepção do projeto, após o projeto ter se iniciado. Quer dizer, a fase de concepção ela não é só uma fase para edital, para concorrer, mas a fase de concepção ela está inclusa no tempo de trabalho da equipe do projeto. Acho que isso foi um avanço interessante, acordado entre o Fundo Newton e a Comissão de Anistia, que permitiu que as articulações todas com a rede local, em cada uma das cidades, em cada um dos estados, fosse, de fato, levada pela equipe como uma função do projeto, uma função desses 4 meses, e não algo que você tem que fazer logo para começar logo a trabalhar. Não, isso é um trabalho. E a gente percebia que isso era até a maior parte do trabalho, um dos maiores desafios das clínicas do testemunho, né? Assim como a gente vai ter também 3 meses depois só para finalizar esse projeto. E aí a gente vai ter tempo de fazer uma bela análise em conjunto sobre tudo que a gente produziu nesse projeto, que não deixa de ser também uma espécie de projeto piloto. Quer dizer, como que as clínicas do testemunho, né, que eu acho importante reafirmar isso, a gente tem uma... Eu desisti já de tentar fazer essa diferenciação, porque quando o nome pega, não tem jeito. A gente tem as clínicas do testemunho, né, que são, é como a gente entende, não tem como, os núcleos de atendimento destinados às vítimas da ditadura. A gente chama de clínicas do testemunho, não tem jeito. Não vai chamar de núcleo de atendimento, o nome já se consolidou. Mas a gente tem os centros de estudos em reparação psíquica, que a gente chama de Newton. E o Newton? Como é que está o Newton? Mas eu acho interessante a gente reafirmar, a gente tem esse guarda-chuva institucional, mais do que um guarda-chuva institucional, a gente tem um grande projeto, que é o projeto Clínicas do Testemunho, né? E dentro desse projeto está o projeto do Fundo Newton. Por quê? E aí, retomando, como é que surge isso? E eu fiquei, de fato, muito feliz de ouvir todos esses relatos, dos trabalhos que estão sendo feitos. Isso surge acho que primeiro, a percepção da Comissão de Anistia da potência que todas as clínicas do testemunho e o trabalho que eles fizeram durante 3 anos tinha, caso a gente fizesse um projeto com um foco maior, a possibilidade dessas clínicas se focarem mais no SUS e no SUAS. Essa era a percepção, que isso era um trabalho politizante, né? Que isso era um trabalho transformador para quem participava dele, né? Transformador da maneira de enxergar as questões sociais. E mais do que isso, né? Também eu acho que todos nós aqui, e todas as clínicas do testemunho, certamente, eram compostas por pessoas que eram militantes pela saúde pública, do SUS, não é? Saúde mental pública. Então, acho um avanço também que a esquerda já tenha perdido um pouco o ranço de tudo aquilo que não é exatamente uma política feita a partir exclusivamente daquilo que a gente gostaria, que a gente tem como ideal, que são instituições públicas. A gente entende que o terceiro setor tem um papel importante hoje, porque afinal de contas é onde nós todos aqui estamos inseridos, mas havia uma vontade, como é que a gente faz para que esse conhecimento todo
que foi produzido ao longo de 3 anos de trabalho das clínicas do testemunho, o Estado brasileiro basicamente assume: nós não temos conhecimento para lidar com vítimas de violência de Estado. É disso que se trata. Nós não temos, a gente não tem um sistema de saúde pronto para isso. O que a gente faz? A gente faz conveniamento. Então, a gente chama especialistas, foi isso que foi feito. Esses especialistas aparecem, fazem os seus projetos, e a gente faz um projeto chamado Clínica do Testemunho. Muito bem, legal, produzimos esse conhecimento. Como é que a gente devolve esse conhecimento ao SUS? Como é que a gente fortalece o SUS? Como é que a gente fortalece o SUAS? E não só, porque em Santa Catarina, por exemplo, a gente vai capacitar no nosso curso 14 policiais, militares e civis, psicólogos e assistentes sociais das polícias militares e civil de Santa Catarina, que estão ali atendendo esses policiais que, como Augusto bem lembrou, são vítimas de violência de Estado, tanto quanto a população preta, pobre, periférica. Por sinal, os policiais que mais morrem são percentualmente muito mais negros, são todos eles pobres, nascem no mesmo lugar, às vezes crescem junto com as pessoas que eles matam num conflito absolutamente sem sentido para nenhuma das duas partes. Bom, a Comissão de Anistia, então, tinha essa vontade de fazer com que esse conhecimento sobre o que significa tratar dos efeitos psíquicos da violência de Estado voltasse para o SUS e para o SUAS. Fico muito feliz de ouvir todas essas falas, porque a gente vê que a gente, junto com todas essas clínicas, e chegando com essa surpresa, pera lá, tem mais uma coisa agora que dá para fazer aqui. Centros de Estudo em Reparação Psíquica, Fundo Newton. As clínicas todas abraçaram esse projeto, abraçaram de um jeito maravilhoso, emocionante. Você vê que estão articuladas, cada uma com as suas peculiaridades, com as suas compreensões diferentes de mundo, de rede, enfim, e estão, enfim, mandando bala, para usar uma expressão que tem a ver com a nossa realidade. Muito bem, eu acho que essa era uma vontade. A outra vontade era como que a gente faz para incluir, e o Pedro Lagata, do Margens, falou sobre isso, como que a gente faz para incluir no projeto das clínicas do testemunho as vítimas de violência de Estado presente. Porque essa é uma demanda que a gente escuta a todo instante. Isso era uma compreensão muito clara do Paulo Abrão, que percebia isso e tinha uma vontade muito grande de sinalizar que, se a gente tem uma comissão de anistia para lidar com a violência de Estado no passado, não é porque a gente tem uma espécie de fetiche acadêmico com aquilo que é a história do país. Não, é porque a gente entende que os legados autoritários sobrevivem, esses legados continuam produzindo efeitos, esses efeitos são concretos, esses efeitos são absolutamente claros e se manifestam principalmente no legado, no sistema de segurança pública. Assassino, troglodita, truculento, que só existe, como algumas pessoas aqui lembraram, porque a população apoia. A população quer que ele seja assassino, violento, truculento. Qual população? A população, principalmente aquela que manda. Bom, voltando. Nesse instante, quando a Comissão de Anistia começa a caminhar e a entender de forma cada vez mais clara que cabe a ela pensar e lidar com a violência de Estado no presente, ela se depara com uma restrição legal, que é a Comissão de Anistia, criado pela lei. Eu sempre erro o número, Rita, é 10.529 de 2002. Bem, criada por essa lei, ela tem como atribuição, ela tem como competência legal lidar com as vítimas, aquelas pessoas que foram afetadas por atos de exceção entre 46 e 88. É isso que está na Lei 10.529, é isso que está nos ADCTs da Constituição Federal, é isso que está na Lei da Anistia de 1979. Então, a Comissão de Anistia se vê um pouco de braços atados, ela não tem como transbordar as suas competências legais. Nesse momento, há um encontro muito feliz. A vingança é um prato que se come frio.
nesse momento há um encontro muito feliz com o Fundo Newton. Então, eu quero agradecer aqui na pessoa da Fabiana, assim como, né, a Comissão de Anistia, aqui para os 2 conselheiros que estão presentes, o Virgínio e a Rita, quer dizer, que tenham conseguido juntar esses esforços, né? E o Fundo Newton sinaliza de modo muito claro, desde o início, a gente tem uma preocupação muito forte com a violência do presente. A gente trabalha com o fortalecimento da democracia. A gente não pode conceber que haja uma democracia, para usar os termos anglófonos, de alta intensidade, em um país que mata aquilo que o Brasil mata. É absolutamente fora de padrão. É fora de qualquer contexto minimamente razoável. As taxas de letalidade policial do Brasil. Não existe nada parecido com isso no mundo. A gente tem que entender isso. Então, o Fundo Newton diz: nós nos preocupamos com a violência de Estado no presente e nós queremos capacitar os agentes de saúde pública. Então, a gente disse: bom, muito bem. Daí um belo casamento. Surge, então, esse casamento, Comissão de Anistia, Fundo Newton, que permite que as clínicas do testemunho explorem essa vocação politizante, essa vocação transformadora do serviço público e da compreensão sobre o que é violência de Estado no passado, no presente, nas suas interconexões, nos seus legados da ditadura, enfim, presentes ainda hoje. Muito bem. Dito isso, eu quero falar durante 2, 3 minutos sobre Santa Catarina. Eu quero dizer o seguinte: a gente tem feito um trabalho muito intenso por lá, e até o momento eu não podia imaginar que tivesse sido mais bem sucedido. Se isso aconteceu única e exclusivamente porque eu dei uma sorte muito grande de formar uma equipe muito competente, que eu não conseguiria imaginar que eu ia encontrar por lá. Então, de fato, a APOA tem dado um amparo para a gente que é fantástico, quer dizer, uma relação muito transparente, muito tranquila, né, que a gente tem trabalhado de um modo muito legal. Já estava formada ali a equipe das clínicas do testemunho, né? Então, desde o início, eu já chego inserido e acolhido por essa equipe. Agradeço a Marilena por isso, mas quero agradecer de um modo muito especial, quero agradecer aquele rapaz que está ali atrás da câmera, que é o Tomás Tancredi, que é da equipe de coordenação do Centro de Estudos, que tem sido fundamental, a Daniela Maiorca, que é das Clínicas do Testemunho, que é também do Centro de Estudos aqui de reparação do Fundo Newton. Fundo Newton, que é do Newton. A Aline, que também está no dispositivo do Fundo Newton, enfim, a APOA, como eu já disse, a Silvia Carone, eu não sei se a Silvia está aqui ainda, enfim, a Silvia, ela é do ICHHR, que é o nosso parceiro britânico, que é o nosso parceiro britânico, obrigado. E que também ela tem trabalhado muito frequentemente. A gente faz reuniões quinzenais. A nossa reunião é a equipe de coordenação, é o parceiro britânico, e tem um oráculo assim que aparece para a gente por um mecanismo chamado Skype, que se chama Jorge Broid. A gente chega: ó, Jorge, como fazemos agora? E geralmente funciona. É muito interessante. Geralmente. Mas, enfim, essa conjunção muito feliz, esse encontro, de novo, outro encontro muito bacana. E só para citar assim, o que aconteceu em Santa Catarina, a gente chegou de um modo muito humilde para o Fundo Newton, dizendo: bom, se a gente chegar lá e propuser um curso do nada sobre violência de Estado, para funcionários do SUS e do SUS que estão com trabalho até aqui, né, com preocupação até o teto, e chega e fala: vamos lá fazer uma aula sobre violência de Estado, se aparecerem 20, a gente está muito feliz. Então a gente chegou e falou assim: a gente gostaria de capacitar 20 pessoas.
Isso é a nossa meta. A gente abriu vagas para 45 pessoas, porque era o tamanho da nossa sala de aula. Abre vaga para 45, se cabe 45, vou abrir menos. A gente teve 158 inscritos. A gente não conseguiria imaginar. 158 inscritos, a gente dobrou o número de vagas de 45 para 90, então a gente vai capacitar 90 pessoas. As pessoas que não foram selecionadas, elas não se conformam. Teve uma mulher que foi a pé até a escola de saúde pública falar: como é que vocês não me selecionaram? Quer dizer, há uma demanda, gente. Eu acho que isso quer dizer basicamente o seguinte: o que a gente está propondo faz sentido, né? O que a gente está propondo não é um delírio na nossa cabeça, não é um delírio acadêmico. Aquilo que a gente lá notou, com todas as clínicas do testemunho, aquilo que a Comissão de Anistia percebeu e aquilo que o Fundo Newton propunha, está se mostrando que faz sentido para todas aquelas pessoas que estão na rede, que estão ali com o pé no barro, que estão sentindo que é a dificuldade, que falam: pô, pelo amor de Deus, vamos pensar o nosso trabalho junto, vamos pensar a violência de Estado junto, vamos pensar os efeitos psíquicos da violência de Estado hoje juntos. Então, eu acho que é um começo de trabalho que não podia ser mais bem sucedido. É isso. Agora, a gente tem, graças ao controle do tempo, nós temos pelo menos 15 minutos aí ainda de discussão. Então, a gente abre a palavra para o público. Ótimo. Então, a discussão não só sobre essa mesa, mas sobre todo o nosso dia ou a nossa noite de trabalho. A gente só pede para vocês falarem no microfone, que como a gente está gravando, é importante que vocês falem aqui. Alguém vai começar? E aí depois vocês passam o microfone entre vocês. Eu vou levar aí. Só propor sem querer ser chato, mas só propor um tempo de 3 minutos para cada pergunta. Para respeitar como você respeitou. Certo? Não, 2 minutos, então, gente. Teve aqui a minha pergunta Vamos lá. Minha pergunta é simples. A partir da experiência que eu tive de um grupo de pesquisa na Clínica do Testemunho do Projetos Terapêuticos, eu queria perguntar por que o pessoal do Rio Grande do Sul, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina, usa a palavra militante, porque lá no projeto a gente usava a palavra resistentes da ditadura, e não militantes, para não caracterizar o atendimento somente às famílias de militantes. Eu não tenho uma pergunta específica, eu queria, apesar de ser muita gente falando e ser muito difícil o frio aqui em São Paulo, eu queria dizer que eu gostei muito das apresentações, que eu achei muito interessante os relatos mais subjetivos e singulares das experiências dos diferentes grupos. E gostei muito do trabalho apresentado pela Márcia, esqueci o nome da pessoa do CR... Marcelo Queiroz. Isso, do Marcelo, que era um trabalho que eu não conhecia o trabalho que o Marcelo apresentou, então acho isso muito interessante, que isso possa ter aparecido. A forma pela qual a Márcia fez a apresentação, assim, de um trabalho super cuidadoso e de como o trabalho estatístico pode ir revelando dados subjetivos dessa realidade dos desaparecidos e dos médicos que fizeram os laudos. Então, eu queria agradecer. Eu acho que eu fico com pena da gente não ter, a cada fala, poder conversar. Achei muito delicado o trabalho apresentado de Santa Catarina, pela delicadeza da persistência da espera, da insistência, de como se constrói um espaço terapêutico. Eu queria falar isso. Eu quero falar. Eu faço minhas as palavras da Laurinda, que é para falar menos, mas eu queria ressaltar que eu até hoje penso, o que foi dito agora no final, que persistência, né, do regime de exceção está na polícia militar e na letalidade
com o qual ela trabalha, digamos assim. Mas eu fiquei muito contente da opção de ouvir a opção de Porto Alegre em termos do trabalho que vocês vão fazer, porque a inclusão da educação me parece uma coisa muito importante como próximo passo, e já está aí, me parece interessante. Interessante, não, entusiasmante. Eu fiquei com vontade de ir lá fazer alguma coisa, ou de fazer alguma coisa aqui com a questão da educação. Queria falar isso, que me pareceu muito auspicioso. Obrigada. Bom, eu gostaria de parabenizar também os trabalhos apresentados, que foi muito enriquecedor para nós conhecermos a dinâmica, né, não só a dinâmica, mas a aposta num trabalho como esse, né, dessa envergadura. E eu fiquei pensando uma coisa que, assim, duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, a partir do que a Ana disse, né, do imperialismo da escuta, e que eu acho que é uma questão importantíssima de, se nós escutarmos a palavra escuta, que nós consigamos também precisar, se estamos no campo da psicanálise, o que se escuta na psicanálise, o que se escuta do sujeito inconsciente. E que não é banalizar a palavra escuta, como muitas vezes a gente vê, né? Então, acho que isso é uma precisão que é necessária para a elaboração dos projetos. E uma outra coisa que me ocorreu é, a partir dos debates a respeito dessa perspectiva, né, da violência de Estado, se o Estado se reconhece como violento. Porque me parece que toda essa dinâmica é que o Estado ele não se reconhece como violento. Ele desloca lá 70 mil pessoas no Rio de Janeiro, mas é necessário, não é violência. Não, mas não é, eles não acham que é higienização. É necessário. Então, o Estado, ao se não reconhecer violento, ele não constrói políticas para isso. Por que faria se não se reconhece como violento? Bom, comentar, estava pensando um pouco sobre isso, mas acho que, na verdade, do que fiquei pensando aqui, que fiquei refletindo sobre esse papel do Estado, está no centro do papel do Estado não se reconhecer e não ser reconhecido como violento, né? Então, aquela conversa sobre a luta de classe, sobre o que ele de fato, para que ele de fato existe, né? A existência dele pressupõe ele não ser reconhecido como violento. Então, tem uma grande contradição nessa história do Estado, né, financiar de alguma forma ou apoiar de alguma forma reparações nesse sentido da violência. Mas, na verdade, queria comentar. Eu faço parte do movimento que chama Levante Popular da Juventude. A gente teve relações já com o processo da Comissão da Verdade, fez escrachos aos torturadores e tudo mais. E tenho me aproximado da psicanálise agora, assim. E aí me alegra muito o espaço daqui, porque nas nossas atividades do movimento, a gente sentia reverberar essa demanda do debate sobre a violência do Estado de uma forma mais ampla, assim, né? Então, eu sou formado em engenharia agronômica, que está muito distante da área daqui, mas estudei numa faculdade de agronomia do interior de São Paulo, Piracicaba, que é a Exalc, que é conhecida pelo seu trote extremamente violento. E aí lá a gente fazia o debate da Comissão da Verdade e associava, era fluido, assim, a gente não precisava cavar a ligação dessa violência com a violência que acontecia no trote. A gente organizava os espaços e isso acontecia, né? Sai dos próprios estudantes, esse debate saía. Então, me alegra saber que nesse espaço aqui, isso está sendo aprofundado de uma forma mais qualificada, né? Porque lá no movimento a gente está fazendo na construção cotidiana, né? Sem essa formação da psicanálise para enxergar esses elementos todos que deu para sentir aqui. Então, é só isso, agradecer o espaço, fiquei muito feliz com todas as contribuições aí, deu para... Resumir pelo menos levantar uma discussão que eu senti muita falta.
tanto no projeto que está sendo iniciado, né, do Fundo Newton, quanto no Clínicas do Testemunho propriamente dito, foi levantado o tema da desconfiança, resistência, enfim, não vou desenvolver porque não é possível, mas uma das coisas que a gente vem trabalhando, né, para pegar a questão da violência que insiste, digamos, a violência no período democrático, como foi apresentado, a subcomissão da verdade da democracia, uma das principais questões que traz é a resistência ou a violência dos próprios movimentos sociais, dos moradores, né, de comunidades, em aceitarem, né, confiarem, depositarem algum tipo de confiança no trabalho que eles estão começando, e mesmo nós, que através deles marcaríamos um primeiro grupo de testemunho de recepção e que não foi ninguém nesse primeiro momento, né? E quando a gente... E aí, quando eu sinto falta da discussão de que a gente não só está vivendo um momento em que muitos dos nossos pacientes do primeiro edital do Clínicas não se inscreveram até então no segundo edital, ou que na escuta clínica, tudo que está acontecendo, né, assim, é golpe, não é golpe, Estado democrático, o que a gente está vivendo hoje, isso é produtor de desconfiança em relação ao governo, ao Estado, ao projeto, enfim, né, de muitos sofrimentos atuais, né, de atualização de muitas formas de sofrimento. E quando a Tânia apresentou as atividades que nós fizemos, né, no primeiro, e que incluiu grupos, tipo, formas de assembleia que nós fizemos, essa avaliação do projeto ela estava muito voltada para a proposta no primeiro edital, no projeto piloto, que era a implicação dos pacientes em apontar caminhos para uma política pública. E a expectativa de todos, né, era que fosse efetivada uma política pública. Claro, a gente pode entrar na discussão de que é ou não uma política pública da forma tal qual acontece, mas apareceu na fala de várias pessoas a questão da continuidade, né, como uma das formas de desconfiança. E o projeto foi interrompido, né, assim, dependeu de um outro edital. E faz a gente pensar se muitas pessoas que não voltaram a se inscrever, todo o contexto atual, não só esse contexto do projeto ter sido interrompido, e, afinal de contas, a gente pode confiar ou não nesse movimento reparatório do Estado brasileiro, mas como tudo que acontece hoje no cenário nacional e todas as formas de violência, de violações perpetradas pelo Estado no momento, e de como o que isso está produzindo na clínica, o que isso está produzindo no sentido de que as pessoas não cheguem ao projeto. Enfim, eu acho que essa discussão circulou pouco nas mesas, né, no encontro de hoje, não sei se vai dar para a gente fugir dela. Boa noite, eu sou Renata, venho do Rio Grande do Sul e escutando a colega falar agora, fiquei pensando que no momento atual a gente tem uma fragilidade dos laços institucionais de uma forma muito pungente, né? Então, nesse nosso trabalho de conversar com os gestores em Porto Alegre, teve uma reunião que se juntou gestores então municipais e estaduais, né? E o gestor estadual da educação diz que não tem interesse no tipo de trabalho, né? Porque ele não reconhece a rede municipal como uma rede importante de trabalho, que eles vão pensar as suas questões sozinhos e isolados. Então, no nosso escopo de território, saem fora as escolas estaduais,
que são bem importantes em alguns dos territórios que a gente pensa em trabalhar, mas a gente só vai poder trabalhar com as escolas municipais, porque o Estado, então, não reconhece aquilo que é montado e que tem uma força muito maior no município de Porto Alegre, que são os serviços de SUS, dos SUAS, né, municipais. Então, a gente tem um tecido social aí que sofre um golpe, né, importante nesse momento, né. Acho que, incrementando um pouco, né, a pergunta, as colocações todas, eu acho que a gente tem que pensar, né, o que é a intenção, de fato, de uma política de memória que acontece desde o Estado. Né? Porque se o Estado é violento, se o Estado está feito para necessariamente responder a uma lógica hegemônica de mundo, ele não está feito para ser democrático, o quanto que é possível o desenvolvimento de uma política desde o Estado que, de fato, tenha como uma intenção uma construção de memória coletiva que possa ser, de fato, da comunidade. Né? O quanto que o Estado ele também não vai se preocupar em construir uma memória que ela termina por ser uma memória imposta, né? Ela termina por ser, então, mais alguma coisa que o Estado pode dizer sobre as pessoas e que as pessoas têm que aceitar, porque agora é o Estado que está dizendo sobre essas pessoas. E eu acho que essa é uma contradição imanente do nosso projeto, né? É uma contradição que, quando a gente foi no Encontro do Rio, a gente conversou muito sobre isso, né? O que é estar nesse lugar da clínica do testemunho, em que você é o Estado e, ao mesmo tempo, você não é o Estado, porque não somos o Estado, mas somos financiados pelo Estado. E como você explica isso e os efeitos clínicos disso? Então, quando você coloca a questão, né, de como fazer com que não tenha esse furo, né, a nossa aposta ela é justamente na comunidade, porque a gente acredita que, ao contrário do que muitas lógicas, não estou dizendo que seja deste projeto nem das pessoas que fazem esse projeto, muitas lógicas, elas operam de modo a que vamos usar a comunidade para fortalecer o projeto. E a gente tem que fazer um projeto para fortalecer a comunidade. Né? Então, eu acho que esse é o propósito fundamental. Como que nós... E aí, pegando um pouco o fio do que o Dario falava, eu acho que essa é a força do testemunho. Se nós estamos aqui comprometidos com o que nós estamos comprometidos, é porque o testemunho faz laço. Isso é o que faz um testemunho não ser um depoimento, porque o testemunho ele tem algo da ordem de que, quando você escuta, isso é a minha hipótese, minha tese, sei lá, talvez um dia eu escreva sobre isso, Rafael, quando você escuta um testemunho, há algo do inominável que se compartilha e que faz uma espécie de laço que não pode ser colocado em outro lugar e que, inclusive, não pode nem, talvez, ser escrito, né? E que é a sua potência. Então, eu sinto que, se a gente está onde a gente está agora e se a gente pode construir esse projeto desse modo, é porque nós somos testemunhas. Né? É porque nós estamos já há algum tempo com essa outra escuta, e quando eu faço a brincadeira da escuta, é porque todo mundo pode escutar no sentido clínico da palavra, e muitos clínicos podem não escutar. Né? Então, acho que escuta é a palavra, é o significante, né? A gente poder se abrir, de fato, a ser testemunha, porque escutar o outro não é suficiente para se tornar uma testemunha junto com o outro. E eu acho que essa que é a potência. Somos testemunhas aqui também. Né? Não, eu só ia colocar que, em relação a isso, que eu fico com uma questão que é não tomar o Estado como algo, como um monobloco, assim, né? Então, a gente tem fissuras, a gente tem vias, a própria possibilidade do Clínicas do Testemunho, ou mesmo a gente pensar todos os movimentos da comissão a partir de 2007, né, tomando essa anistia como uma outra coisa, que não só uma reparação pecuniária, nos possibilita estar aqui dialogando, né? Então, não tomar essa ideia só do Estado como aquele que enfim, eu ia dizer palavrão, assim, só faz merda, assim, né? Então, ia dizer. Então, só pensar essas, acho que a Ana está muito correta nas suas questões, assim, acho que é por aí, mas eu fico com essa questão, não tomar o Estado como algo que vem em bloco, né? Mas que tem vias aí, tem uma potência desse lugar também. Né? Então, Guto, eu queria falar também um pouco disso, assim, também me incomodou isso, porque eu acho que o Estado, né, tensiona para políticas violentas e de exclusão, por exemplo. Sim, verdade.
Mas eu acho que a aposta em, por exemplo, capacitar os trabalhadores da rede, apesar de ter políticas que têm uma lógica excludente, violenta e tal, os trabalhadores podem fazer disso, algo diferente. Acho que é isso, E os trabalhadores também são Estado, Tanto os trabalhadores da rede pública quanto a rede conveniada, Essa parceria do terceiro setor. E eu acho que é um pouco isso que ficou a proposta, como estava bem alinhado, acho que o Dario falou, parecia que vocês tinham combinado, assim, parecia que estava tudo combinado, nos estados. E talvez tenha tido alguma fala por aí, alguma diretriz, mas tá tudo ligado. Parece que tem um alinhamento, digamos, que é poder propiciar esse profissional que trabalha com isso, tipo, cuidando do cuidador, E é um pouco isso também que eu queria falar. Eu esqueci primeiro fora Temer. Começar dizendo isso, primeiro fora Temer, porque se há um golpe e se há um esforço recorrente na história do Estado se fazer totalitário, é porque ele não todo, não tem jeito, tem buraco, Não há Estado que seja capaz, e não houve e não haverá um Estado que seja capaz de impedir que a palavra surja. A gente vai seguir falando e vai seguir fazendo falar. Então, nesse sentido, acho que o discurso sobre a questão de em que estado estamos é importante. Agora, acho que também temos que incluir, porque às vezes aparecem as aspas no democrático. Acho que é diferente um Estado de direito democrático de um Estado que não o seja. E, além disso, mesmo um Estado democrático de direito, nos seus conformes, não garante a palavra. A palavra é uma conquista, e é uma conquista de tomar a palavra. Tomar a palavra pelo cidadão e por quem quer que seja. Então, nesse sentido, acho que a gente tem trabalho para fazer, que às vezes é mais difícil. Ultimamente, acho que está realmente com muito pouca esperança. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Obrigada. Tem mais alguém? Essa questão do Estado, quando a gente coloca ele lá em cima, eu fico, qual é o nosso lugar? A gente é o Estado, a gente não é o Estado. E aí vai muito nesse lugar, nessas contradições, não dá para resolver essa contradição, porque a gente só consegue chegar onde a gente chegou sendo Estado, mas a gente também é à margem do próprio Estado. Então, que lugar que a gente fica aí sem resolver isso necessariamente? Assim? Eu acho que é o desafio dessa clínica um pouco. Aqui? Eu acho que uma fala primeiro. Obrigada pela mesa, pelas apresentações. As falas dos colegas me lembraram uma coisa que é muito importante aqui no Brasil, que é o fato de que a psicanálise tem um alcance e uma liberdade que não há igual em outros países, na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, que precisa de um aval médico, muito mais, psicanalista ou psicólogo tem que ter esse aval. E aqui não, a psicanálise circula e acho que tem um efeito muito poderoso dessa palavra para a gente poder elaborar as coisas que não foram elaboradas, É isso, obrigada. Acho que é uma questão que vai surgindo, mas obviamente a essa hora da noite a gente não vai poder aprofundar, mas é a questão das estratégias contemporâneas de poder e dominação. Um jornalista gaúcho escreveu um livro sobre o golpe midiático civil-militar de 64. Já tinha isso naquela época. Se tinha naquela época, hoje em dia está assim centuplicado com os meios de comunicação, que faz uma colonização, um discurso que coloniza e domina e é financiado, nesse sentido, é um golpe midiático togado, juízes treinados pela CIA,
e assim por diante, que fazem um processo. Agora, para quem viveu os anos de chumbo, os espaços que a gente ainda tem para que a palavra circule e a gente possa estar levando um projeto desses adiante, a gente não tem comparação. E a gente precisa entender melhor quais são essas estratégias midiáticas de poder e dominação para que a gente possa também fazer circular a palavra de maneiras alternativas. E a mídia, as redes sociais têm servido nesse sentido positivamente, mas também têm servido para levar adiante essa movimentação. Eu acho que a questão que a gente pode colocar é onde fracassamos enquanto simbólico, para que as diferenças sejam tornadas tão estranhas e de estranhas, que habita cada um de nós, como nossos inimigos a serem eliminados. Uma reflexão para a gente fazer, como intervir no sentido de simbolização das relações no laço social. Bom, mais alguém tem alguma questão? Então, se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu queria aprofundar algumas questões no bar. Pode ser? Gente, obrigado. A gente encerra o dia de hoje, então.